Vamos começar mais uma aula, agora, hoje com uma participação especial aqui. Essa é a minha filha 2, eu não vou ficar falando o nome aqui no vídeo que está indo para o YouTube, né? A gente falou até agora de estrutura de dados lista, pilha, e eu já dei spoiler que a gente vai falar de um negócio chamado fila, né? E é isso que a gente vai falar hoje. Essa aula é para ser curta, porque uma vez que a gente viu lista e pilha, fila fica fácil, né? Então, a ideia é essa, cada vez a gente vai especificando um pouco mais, ou vai colocando algumas coisinhas novas na estrutura de dados, mas é para ir ficando fácil. Vamos lá, primeira coisa, o que é fila? É aquele momento que eu falo para você, para um pouco aí, pensa o que é fila para você me dar uma boa resposta, né? Poderia ser esse aqui, é não. Poderia ser esse aqui também, é não. Mas é mais isso aqui, né? Então primeira coisa que a gente fala fila, a gente pensa naquela fila indiana, que na escolinha a professora mandava vocês darem um braço de distância um pro outro, mas a verdade é que a fila indiana de fato é mais assim. Eu gosto muito da barriga, né? E aí dá uma encostadinha na pessoa da frente. Gosto muito, bem legal. E aí você fala, pessoa mais magra, também, então não encosta. Ela encosta também, ó. É problema de espaço. Mas é isso. O que é uma fila a la fila indiana, né? A primeira pessoa que chegou aqui vai ser a primeira pessoa a ser atendida, né? Então, quem chegou para tomar a vacina de Covid às 7 horas da manhã, vai tomar a vacina entre os primeiros, né? Se o posto abre às 9 e tal. Quem chegou às 9 vai ter que esperar todo mundo que chegou antes para tomar e assim por diante. Essa é a ideia de fila, essa é a ideia que a gente está acostumado, é uma coisa bastante comum na vida das pessoas. Mas o que isso aqui tem a ver com estrutura de dados, né? É mais isso aqui, ó. Vou até sair da frente porque eu esqueço, né, que eu tô aqui na frente e coloco esses slides assim. Então, o que uma fila faz, né, primeiro, outra especialização de lista, né? E nesse caso, as inserções e as remoções, elas são feitas em extremidades opostas. Oposto é até melhor do que diferente aqui, né? Mas diferente é dar na mesma, visto que eu só tenho duas. Então, eu vou fazer igual eu fiz na pilha e vou começar de uma vazia, né? E vou começar a fazer umas inserções e remoções. Então, a fila vazia é esse treco aqui, né? Não tem nada aqui, beleza? Acho que dá para ver bem a separação no slide, né? Quando eu faço uma operação de enfileirar, que é a operação de inserção do elemento 1 na fila F, é como se eu estivesse colocando esse elemento com essa chave 1 aqui, beleza? Na hora que eu dou enfileirar do elemento 2, eu coloco ele aqui, ó. Beleza? Isso aqui é a representação que eu escolhi. Até aqui meio que tanto faz. Eu poderia ter colocado 2 aqui, desde que eu respeitasse uma outra coisa no próximo passo, tá? Que é o seguinte, o desenfileira, quem sai primeiro é o 1, não é o 2. Lembra que eu falei, né? Na fila, quem chega antes, sai antes. Então, como o 1 foi o primeiro a ser inserido, ele é o primeiro a cair fora dessa fila aqui. Beleza? Essa é a ideia geral, é simples, né? Então, assim como a gente falou lá na pilha, que a pilha era last in, first out, então era uma estrutura do tipo LIFO, as filas, é mais bonitinho até o nome, né? É uma estrutura do tipo FIFO. FIFO, que significa first in, first out. É fácil de lembrar então. Pilha LIFO e fila FIFO. Coisa de cursinho, né? Fila F, FIFO. E aí a pilha é o outro, beleza? Então tá, a gente já sabe que tem as operações de enfileirar e desenfileirar, e aí também tem outras operações complementares, criar fila, ver quem está na frente. Eu até, acho que eu nem falei isso, né? Aqui. Pode-se dar vários nomes para essas duas extremidades, tá, da fila. Pode ser frente e trás, pode ser cabeça e cauda, ou pode ser início e fim mesmo. Eu uso início e fim porque eu acho mais intuitivo, tá? Mas só que geralmente quando se fala a operação de pegar quem é o próximo a sair da fila, geralmente a gente fala frente, tá? Então, essa função aqui, ó, de frente, é a função de ver quem está no topo sem remover esse elemento. Uma outra coisa também, algumas implementações, você vai ver o inserir como push, tá? Isso é bem comum. E a remoção como pop. Igual lá na pilha, tá? Mas só que o frente, né, pode ser front mesmo, geralmente é, enquanto lá na pilha era top. Então esse cara muda. A gente também vê se a pilha está cheia, vazia, a gente pode contar quantos elementos tem, a gente pode imprimir só por debug,
tudo igual, a gente já viu isso em pilha. E aí eu já vou falar de como são as implementações. Eu não vou fazer implementação nessa aula, eu só vou discutir como que é uma implementação estática e uma implementação dinâmica. Então na estática, assim como na pilha, é uma implementação bem simples. Eu uso uma lista estática, só que em vez de eu simplesmente inserir no final e etc., eu vou ter dois ponteiros agora. Então, e inserir no final era justamente a pilha, né? Então aqui o que eu faço é sempre inserir no final, tá? Então aqui, ó, o próximo cara que eu vou inserir, eu vou fazer um final mais e vou colocar o elemento aqui, beleza? Aí eu vou lá, insiro mais um cara, coloco o elemento aqui, dou o final mais, coloco o cara aqui. E assim por diante, tá? Então esses caras aqui são feitos com final mais, né? Beleza, eu estou jogando gente lá para o final da minha fila. E aí, quando eu quero inserir alguém, eu faço isso, né? E quando eu quero remover alguém, o próximo a sair é o cara que está na frente da fila. Frente da fila é o cara que está aqui no início, certo? Então, para fazer uma remoção, eu dou o início mais. E aí esse ponteiro sai daqui, vem parar aqui, esse elemento aqui já não me serve mais. Beleza? Simples, rápido e direto. Lá na pilha, a gente tinha o topo, e o topo já me dava quantos elementos que eu tinha na minha estrutura de dados. Aqui eu não tenho isso, mas eu posso fazer o final menos o início, mais um, e aí ele vai me dizer exatamente quantos elementos eu tenho. Muito fácil, certo? Só tem um problema. E se o início ou se o final chegar lá na posição N? O que acontece? Bom, aqui a gente vai ter que pensar então na lista circular. Eu falei, cheguei a comentar de lista circular nas primeiras aulas de lista e falei lá, olha, lá na aula de fila eu vou falar isso aqui de novo. E aí, como é que a gente faz? Daquela aula para agora, vocês pensaram como é que faz? Se vocês pensaram, a resposta para esse slide aqui já está dada. Se vocês não pensaram, vamos lá que eu vou falar para vocês. Primeira coisa, o que acontece é que o final anda para frente quando eu insiro. Então ele vai ser o primeiro cara a encostar lá no N. Então eu vou chegar em uma determinada situação que eu vou estar assim, ó. Então imagina que esse aqui é o final da minha fila, né? E aqui é a posição N-1. E aí o final está aqui. E aí eu dou um final mais, ele vem para cá. Aí eu dou um final mais, e ele vem para cá. E aí eu dou um final mais, e ele cai aqui, ó, no N. Só que essa posição é inválida na minha fila. O que tem que acontecer nesse caso é o final vir aqui para o começo, igual está nesse desenho aqui de cima. Então, como é que ele faz isso? Né? Do N ele vai para onde? Ele vai para o 0. E aí eu insiro o cara na posição 0. Certo? E como é que eu faço para o N virar 0? Toda operação que eu vou fazer aqui na minha fila, na implementação estática, vai ter sempre um %N. Esse porcento aqui é aquele resto da divisão. Então, o que vai acontecer é, se eu estiver na posição 4, o resto da divisão por N, sendo que 4 é menor que N, né, dá 4. Qualquer número até N-1 mod N dá exatamente o número. Mas quando eu chego em N, o resto da divisão de N por N é 0. Então eu retorno para cá e pronto, resolvido o meu problema. Aí a mesma coisa vale para o início. Então, se você se você imaginar essa configuração de fila que está aqui, e aí conforme eu vou removendo as pessoas da fila, o início vai andando para frente, até que ele passa aqui também, né? Então, o início também, quando eu dou mais, eu tenho que lembrar de depois fazer o mod n, tá? E aí, beleza, como é que eu faço para ver se a fila está cheia ou não? Nesse caso, eu não posso fazer nenhuma comparação com n, porque o meu final e meu início, eles podem estar se deslocando para lá e para cá, né? Então, o quanto sobrou aqui da minha fila são esses 3 elementos, né? E como é que eu faço, então? Bom, se o final for exatamente igual ao início menos 1, eu caio nesse caso de que eu dei inserir mais um, eu veio para cá, inserir mais um veio para cá, inserir mais um veio para cá, aí o final caiu aqui, ó. Então, o final tá 1 a menos do que o início. Mod n também, tá? Porque se o início está no 0, o final estaria no n menos 1. Se o início não está no 0, o final está no início menos 1. E aí minha fila está cheia, beleza? Como é que tá minha fila? Como é que minha fila está vazia? Isso aqui vai depender da minha implementação, tá? Geralmente a implementação é feita da seguinte maneira: conforme você for removendo as pessoas do início, o início for andando, na hora que o início chega no final e eu removo,
eu jogo todo mundo pro -1. Tá? Então a gente usa isso aí como boa prática, e aí ver se a fila está vazia e verificar se o início é igual a -1. E aí? E a dinâmica? A dinâmica também tem coisa legal para a gente ver, né? Então, igual lá na pilha, né? Ela é menos simples, mas ela é mais eficiente em memória, tá? De novo, é uma lista dinâmica simplesmente ligada, só que no caso da fila, não é pilha aqui, é fila. Isso aqui foi Ctrl+C, Ctrl+V, óbvio, né, do outro slide. Você só insere no final e remove de início. Parece intuitivo, mas não é simplesmente porque final é no final e início é no início. Tem uma explicação muito melhor que isso. Bom, eu tenho que inserir numa extremidade e remover da outra. A inserção e a remoção no início é O de 1. As duas operações, tanto inserir quanto remover. Então lembrando que remover aqui é só eu pegar esse cara, apontar para cá e dar um free nesse. Beleza? Então removi, desenfileirei. Só que lá no final, enquanto a inserção é O de 1, né, eu só coloco uma caixinha aqui e mudo esse ponteiro, a remoção não é. A remoção cai no mesmo caso que eu falei lá na pilha. Para eu fazer uma inserção aqui no final, eu tenho que pagar alguma coisa. Ou eu faço a minha ou eu faço a minha lista encadeada virar uma lista duplamente encadeada, eu pago com memória, ou eu tenho que fazer aquela operação que eu tenho que percorrer um ponteiro até aqui para achar o cara que é o anterior do final, para eu poder remover o final e trazer o final para cá. Ou seja, essa operação de remoção no final é O de N. Esquece. Eu posso fazer uma operação O de 1 lá no começo para remoção, e aqui no final uma inserção O de 1 também. Então eu vou querer fazer as duas operações em O de 1. Eu ganho muito mais, beleza? Então é por isso que a implementação é desse jeito, não é só porque início é início e final é final. Então é isso. Acabou, é fácil, a implementação é fácil. Antes de ver o vídeo da implementação, tenta pegar o que a gente já fez em listas, o que a gente fez em pilha e transformar em um tá de fila. Isso aqui vai ser facinho, beleza? Dá tchau lá, filha. Dormiu.